Iniciando aqui o nosso curso de metodologia científica, né? Metodologia da pesquisa. Para a gente começar aqui o entendimento do que é pesquisa, do que é essa disciplina, nós vamos ver alguns conceitos aqui. E então eu denominei essa disciplina como conceito, essa aula como conceitos base, tá? Bem, e o que são esses conceitos base, né, pessoal? Primeiro a gente definiu o que é metodologia científica, né? Ela vem do grego métodos, onde tem um significado de caminhos para chegar até um fim. Então, pelo próprio nome, ela já traz bem o que a gente precisa. Ela vai determinar essa disciplina, ela vai dizer algumas técnicas, alguns métodos, onde a gente vai, para que a gente chegue ao fim de uma pesquisa, né? Para que eu consiga ter uma pesquisa que vá servir para outras pessoas, certo? Bem, e o que é a pesquisa em si? A pesquisa ela é definida no livro do Luiz Carlos Gil como um procedimento racional sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por um processo construído de várias fases, desde a formulação do problema até a apresentação e discussão dos resultados. Ou seja, a pesquisa que a gente precisa aprender aqui é como que a gente vai definir essas fases, como que a gente vai trabalhar nessas fases para que a gente tenha uma pesquisa sólida, tenha resultados interessantes para que a gente possa publicar, né, e discutir esses resultados. Daí vem a importância de congressos, publicação em revistas científicas, etc., para que os nossos resultados eles sejam confrontados com outras pessoas, né, para que a gente não fique dentro de uma bolha, a nossa pesquisa aqui dentro de uma bolha. Tá bom? Daí também uma grande importância de hoje as pesquisas serem publicadas em inglês. Né? Existe muita gente que não gosta muito dessa questão, só que o inglês hoje é a língua dominante. Então é importante que às vezes você publique seu trabalho em inglês, pensando em uma discussão muito mais ampla, tá certo? Bem, então a pesquisa ela é procurar a resposta por alguma coisa, tá? Não existe uma pesquisa besta e uma pesquisa tipo assim mais relevante, etc. Toda pesquisa ela tem o seu, a sua resposta que ela vai dar. Tá? Então cabe ao orientador de vocês, cabe ao pesquisador, que no caso somos todos nós, cabe ao pesquisador definir, né, o que ele vai querer pesquisar. Então, para se fazer uma pesquisa científica, não basta o desejo do pesquisador. É fundamental que ele tenha um conhecimento do assunto a ser pesquisado, além de recursos humanos, materiais e financeiros. O que é isso aqui? É para isso que a gente hoje tem um orientador. Quando vocês chegarem lá no nível de doutorado, vocês tiverem um mestrado, vocês já conseguem. A ideia é que você tenha uma bagagem de conhecimento suficiente para que você consiga conduzir suas pesquisas, tá certo? Então, não é que eu vou pesquisar do nada, tá certo? Não é que a partir de hoje eu virei filósofo, eu fui para não sei aonde virei filósofo, agora virei médico. Não, espera aí, você tem que ter um conhecimento científico sobre aquele assunto que você quer pesquisar, tá certo? E esse conhecimento, ele é dado como? Ele é dado de modo tradicional, a gente tem aqui as universidades e etc. ao redor do mundo, e existem alguns métodos que são ditos alternativos. Só que o que seria esse alternativo hoje? Seria um ensino EAD, que é o que a gente está propondo aqui, certo? Não necessariamente eu simplesmente ler um livro e digo que eu já sou especialista naquela área, tá certo? O planejamento é muito importante, que é o passo a passo de todos os processos serão utilizados. Ele vai fazer parte da primeira parte da pesquisa científica. Tá? Ele vai envolver ainda a escolha do tema, formulação do problema, especificação dos objetivos, construção das hipóteses e operacionalização dos métodos. Então, isso aqui tudo é o que a gente vai fazer ainda na parte de projeto. Bem, a metodologia, ela significa, o métodos, né, que eu já falei, ele significa organização.
E o logos, ele vem de um estudo sistemático, uma pesquisa, uma investigação e etc. Então, a gente pode definir que a metodologia, a partir disso tudo, ele é um estudo organizado dos caminhos a serem percorridos para se realizar uma pesquisa ou um estudo, enfim, para se fazer ciência, tá? Bem, a metodologia ela vai além da descrição dos procedimentos, como métodos, técnicas a serem utilizados na pesquisa, indicando a teoria a ser utilizada, realizada pelo pesquisador, como que ele vai abordar aquele objeto de estudo, né? Então, veja bem, nós estamos no nível aqui de pós-graduação, onde a gente não consegue, onde a gente não tem ainda uma bagagem suficiente para a gente propor uma metodologia, certo? Então, a ideia é o quê? A gente vai ler algumas metodologias para a gente ver qual que é que se adequa ao nosso trabalho. Tá? Não quer dizer que eu vou simplesmente pegar uma metodologia que eu encontrei na internet, achei um livro, etc., e vou conseguir reproduzir ela fielmente, certo? Só que os parâmetros, a ideia da minha metodologia, ela vai vir de acordo de alguém que já estudou, algum estudioso naquela área, certo? Bem, e o que é o conhecimento? Que a gente, no final das contas, a pesquisa, ela tenta trazer o conhecimento, tá? O conhecimento humano, ele é a essência de um esforço para resolver contradições entre representações de objeto e a realidade do mesmo. Ou seja, é você se esforçar para entender o mundo ao seu redor. Tá? Então, essa é a ideia de conhecimento. O conhecimento ele pode ser de diversas formas, né? Ele pode ser um conhecimento popular, que é o senso comum, é aquele conhecimento lá da vovó, né? Aquela que viveu muito aqui dos idosos, tá certo? Apesar de muitos deles não terem ido para a escola, não, às vezes não ter sido alfabetizados, eles têm muito conhecimento, que é o conhecimento vivido, né? Eles viveram. Então, assim, às vezes você vai, um exemplo, você vai pescar, que é uma atividade bem rudimentar, né? Você vai pescar. Se você levar ali o seu avô que pescou a vida toda, é lógico que ele vai pescar muito melhor do que um cara que doutorado em engenharia de pesca, por exemplo, tá certo? Então, assim, o senso comum, ele é muito importante ainda, tá certo? Ainda e sempre será. O teológico, que é o conhecimento da teologia, etc., conhecimento mítico, filosófico e o científico. Não menosprezando esses outros, teológico, mítico, filosófico e o popular, nós aqui vamos focar no científico, né? Que é o que a gente está, que é o objeto de estudo dessa disciplina, tá bom? Bem, e o que é o senso comum? Veja bem que a nossa vida ela vai desenvolver-se em torno de um senso comum, que ele é adquirido por instinto, espontâneo, ele é adquirido às vezes, eu sei que hoje vai chover, por exemplo, porque toda vez que chove, o vento vai para o norte, né? Tem algum dado científico disso? Não, mas eu sei que toda vez que isso acontece, a chuva vem, né? Então esse é o conhecimento, é o senso comum. Ele vai variar de acordo com o conhecimento relativo da maioria dos sujeitos em um determinado momento histórico. O que isso quer dizer? Que o senso comum, ele vem, como ele é um conhecimento que ele vem adquirido, ali subjetivo, ali que acontece ali no dia a dia, ele vai depender muito daquele momento histórico. Um exemplo, na Idade Média se queimavam mulheres porque diziam que elas eram bruxas a partir de alguns fenômenos que aconteciam. Hoje em dia a gente vê que aqueles fenômenos, por exemplo, às vezes tinha um eclipse, as pessoas não conheciam o que era o eclipse, então elas determinavam aquilo a bruxaria, né? Ou às vezes alguns tipos de doença que hoje em dia a gente conhece a doença, né? Naquele tempo eles não tinham o conhecimento científico daquela doença. Então, às vezes você tinha uma doença ali e se atribuía à bruxaria, né? Então, muitas mulheres foram queimadas na Idade Média muito por causa disso, né? Então, isso é o senso comum, tá? É um conhecimento que ele é relativo ali à maioria dos sujeitos. Então, então você teve muita. Então, hoje em dia, o nosso senso comum ele é diferente do senso comum de 30 anos atrás, 40 anos atrás, e quem dirá lá da Idade Média, certo?
O que é o conhecimento científico? Ele é um conhecimento que ele vai trazer, ele vem a partir de uma investigação científica, né? Ele tem uma metodologia, né? Eu tenho um método para me poder validar aquele meu estudo, aquele meu conhecimento. Ele é resultante do senso comum, ou seja, existe muito tipo de pesquisa, que inclusive hoje é muito criticada por, por diversos setores da sociedade, que às vezes o cara faz uma pesquisa que eu acho que é irrelevante, né? Às vezes o cara faz uma pesquisa boba ali, que para mim é boba, mas ela tem, você precisa validar aquilo ali cientificamente, né? Então, principalmente na área de humanas, né? É um conhecimento que ele é objetivo, metódico, e ele é passivo de demonstração e comprovação. O que, que seria isso? Ele é um conhecimento que eu sei exatamente o que, que eu estou tentando produzir, eu consigo te falar quais são as causas para um determinado efeito, né? Por isso que eu digo que ele é passivo de demonstração. A ideia é o quê? Eu vou pegar um artigo científico, eu consigo reproduzir ele aqui no meu laboratório, dependendo, reproduzo em casa, para me comprovar se realmente aquilo existe, né? Contudo, o conhecimento científico ele apresenta um caráter provisório, uma vez que ele pode ser continuamente testado, enriquecido e reformulado. Isso aqui reafirma o que a gente acabou de falar. Se ele é passivo de demonstração, eu posso, em dado momento, com uma nova tecnologia, demonstrar que aquilo estava errado ou ainda aprimorar, né? Para tal, esse conhecimento ele precisa ter um acesso de domínio público. Tá? Então, a ideia é que o domínio não fique preso a conhecimento fique preso a uma determinada casta ali da sociedade, algumas pessoas, né? Então a ideia é que se tenha conhecimento público. Então a gente aqui no Brasil eu consigo baixar, consigo verificar alguns artigos, ver o que, que o pessoal está pesquisando nos Estados Unidos, na Rússia, e etc. Então a ideia é essa, né? A gente sabe que na prática isso acaba não existindo, assim, não sendo tão fácil assim. Mas a ideia é que se tenha o conhecimento pleno, né, que você tenha acesso às informações para que a ciência avance. Tá bom? E o que é a ciência que eu tanto falo? A ciência ela é um saber que ele é produzido através de um raciocínio lógico, ou seja, de uma experimentação prática. Ele vai se caracterizar por um conjunto de modelos, né, de observação, identificação, descrição, experimentação, explanação teórica dos fenômenos, etc. Da ciência, ele não é descobrir verdades absolutas, faltou até o nome absolutas aqui, verdades absolutas, e nem a compreensão plena da realidade absolutas. O objetivo da ciência, ele é você conhecer ali um determinado fenômeno, né? Ele não vai te trazer na ciência, ele não vai conhecer tudo do universo. A ciência hoje ela não traz todos os conhecimentos nem do nosso próprio corpo humano, certo? Mas eu consigo a partir da ciência formular hipóteses, né? E tentar e conseguir descobrir o porquê que algumas coisas acontecem. Bem, então a gente agora eu vou começar a falar aqui com vocês uma taxonomia bem clara e concisa do que é toda essa sopa de letrinhas aqui da metodologia científica, tá? Então, a primeira classificação que a gente vai fazer é quanto às ciências formais e empíricas. Beleza. As ciências formais, pessoal, elas estudam ideias independente da aplicação da natureza ao ser humano. O objetivo dessa ciência ele vai estar na forma, ou seja, processos puramente lógicos e matemática. Tá? Então aqui a gente tem as disciplinas, como exemplo, matemática, microeconomia, estatísticas, aspectos formais ali da linguagem. Explicando melhor isso aqui. Hoje existe a matemática, por exemplo, uma área que acho que todos vocês já estudaram, com certeza, no ensino médio, álgebra linear. A álgebra linear, quando ela foi criada, lá na década de 50, se eu não me engano, desculpe se eu errar a data, mas quando ela foi criada, ela não tinha uma aplicação prática para a álgebra linear. Né? A álgebra linear, hoje, depois de, sei lá, algumas décadas que ela foi criada, ela tem aplicação prática. A gente utiliza ela em computação gráfica, a álgebra linear a gente utiliza para lançamento de foguetes e etc. Muitas áreas hoje utilizam a álgebra linear, mas ela foi uma ciência.
Ela foi um conhecimento que foi adquirido e não tinha aplicação, aplicabilidade e etc. Esses aspectos formais da linguagem é porque, veja, a gente fala português, só que muitas vezes a gente não conhece as regras do português, mas a gente consegue falar. Então, quando se fala os aspectos formais da linguagem, é para que se tenha uma lógica na língua, né? Por exemplo, emprego de acentos, ali você tem conjugações verbais, regência, etc. Todos esses detalhes da linguagem que a gente não utiliza. A gente não sabe que está utilizando dia a dia, às vezes não conhece a regra, mas a gente todo dia está trabalhando naturalmente ali com aquela língua. Tá? Então essas são as ciências formais. Depois a gente vai ter as ciências empíricas, né, que são as conhecidas como factuais ou reais. Bem, eles estudam fenômenos do mundo real. Obrigatoriamente você precisa fazer uso de observação para fundamentar ali sua descoberta. O que acontece? Às vezes você tem uma teoria linda, bem formulada e etc., só que você não tem uma observação para trazer um real valor para aquele problema. Então, às vezes acontece muitos de trabalho de graduação, o cara faz um trabalhão muito legal, só que ele não validou ali na prática, certo? Então, esse trabalho ele tem uma falha, porque ele não aplicou. Às vezes o cara, na minha área, que é a computação, às vezes eu venho aqui, faço um software, agora mesmo, na pandemia. Vou dar um exemplo para vocês, bem prático. Um aluno dessa nossa pós aqui, aluno meu, ele fez um sistema, só que por conta da pandemia, ele não conseguiu aplicar esse sistema. Então, assim, teve uma falha no trabalho dele? Teve uma falha. Ele não conseguiu validar esse sistema para saber se realmente ele era útil. Então, essa é a ideia. Ele pode ser dividido em dois grupos: aqueles que estudam a natureza, que são as ciências naturais, e aqueles que estudam o ser humano e suas interações, que são as ciências sociais, antropologia, etc. Bem, ciências naturais, elas estudam o universo, os aspectos, independente da existência ou não da ação do homem. Que a gente vai ter aqui astronomia, física, química, biologia, ciências da Terra, né? Essas são as ciências naturais. Né? Eu vou estudar ali a, os aspectos do universo. Depois nós temos as ciências sociais. Né? As ciências sociais, elas se caracterizam pelo seu estudo diante das relações humanas, né? A vida social dos indivíduos. Né? Antropologia, comunicação, história, economia política, entre outras, né? Então a ideia aqui é eu estudar o ser humano e como ele se relaciona, como eles se relacionam, eles, os seres humanos, entre si no mundo, né? Tá certo? No universo. Esse aqui eu passei. Bem, as ciências puras e aplicadas é uma outra classificação. Ciências puras, ou também conhecida como ciências fundamentais. Elas estudam os conceitos básicos, sem se preocupar com sua aplicação imediata. Veja que aqui também entra a ideia da matemática, né? Elas são empíricas ou formais. Aqui estamos interessados nos fundamentos, nas leis que regem os fenômenos. Veja, algumas diversas leis de Einstein, de Euler e diversos matemáticos, Feynman também, que descobriu o eletromagnetismo. Quando se foi criada essas ciências, né, esses conhecimentos, não se tinha uma aplicação prática. Muitos, ó, muitos conhecimentos hoje que são estudados, se a gente pegar aqui um editorial, uma lista de publicações em um congresso de matemática pura, né, computação pura, a gente vai ver que muita coisa ali não tem aplicação prática. No entanto, daqui a alguns anos, são teorias que são formuladas, mas daqui a alguns anos, às vezes 100 anos para frente, 50 anos, vai ter aplicação prática para aquilo que é estudado hoje. Então, essa é a ideia da ciência pura. Tá? Vocês vão ver, às vezes, se vocês estiverem pesquisando em algum tipo de programa de mestrado, doutorado, aí vocês vão ver. Na computação é bem comum. A gente só tem um aluno de computação nessa turma, né? Que é você ter o seguinte: você vai ter um mestrado em ciência pura ou aplicada. Ciência pura da computação é o cara que formula leis e hipóteses da computação sem se preocupar em ela ser aplicada a alguma coisa. Já a ciência aplicada é o cara que faz ali um software para biologia, por exemplo. Às vezes o aluno ali no mestrado dele, ou aqui na pós mesmo, ele fez um software para
ajudar um biólogo a dar aula, visualizar uma célula e etc. Tá? Então a ciência pura ela não se preocupa em uma aplicação prática, por isso que o nome dela é pura. Um exemplo aqui bem clássico da cosmologia é a cosmologia. Ela é uma ciência que ela é considerada pura por excelência. Por quê? Porque eu acabei de falar, né? Que ela estuda a formação do universo sem se preocupar com, com aplicações práticas, né? Então, uma outra questão que eu acho que já dá para a gente conseguir responder. A cosmologia, ela é uma ciência empírica ou formal? Certo. A cosmologia, ela é uma ciência empírica, né? Por quê? Porque ele está estudando ali os fenômenos ali quem estuda quem estuda essa área. Então ele meio que estuda a partir da observação, ele observa os planetas, observa o movimento dos planetas, das estrelas, etc. E as suas teorias elas são validadas pela observação de seus fenômenos. Em alguns casos, os fenômenos foram observados antes de uma teoria coexistir, que é a movimentação das estrelas e dos planetas. Veja, eu estou vendo que essas estrelas se movimentam em determinado padrão, só que eu não sei explicar o motivo. Então essa é a ideia. Em outros, a teoria surgiu antes da observação dos fenômenos, como é o caso dos buracos negros, né? Não sei se vocês viram, se não me engano, foi ano passado que uma pesquisadora conseguiu visualizar um buraco negro, né? E a teoria do buraco negro já tinha sido formulada há muito tempo atrás, né? Bem, e as ciências aplicadas? Elas visam a descoberta que possam ser imediatamente aplicadas em algum processo industrial ou assemelhado para produzir algum tipo de ganho. Então, a ciência aplicada é aquela ciência que é voltada para o comércio, né? Para o comércio, para a indústria, etc. Então, digamos, um curso aqui de ciência da computação aplicada. Aplicada o quê? Aplicada à medicina. Então, aquela galera ali está pesquisando sistemas, software e etc. para ser aplicado e levado para a indústria. Tá? Esse aqui já é bem focado mesmo esse tipo de pesquisa já é focado mesmo na parte industrial mesmo, né? Visa lucro e capital, ganho de capital. Bem, as ciências exatas, agora ciências exatas e inexatas, né? Como é que é essa classificação? As ciências exatas são aquelas cujos resultados são precisos, né? Suas leis são altamente preditivas e previsíveis. Os experimentos podem ser repetidos inúmeras vezes e produzir os mesmos resultados, e resultados estatisticamente previsíveis. Ora, o mais básico, um exemplo mais clássico que a gente tem é a matemática. Né? A matemática, eu posso resolver o mesmo cálculo matemático daqui como daqui a 100 anos ele vai ser a mesma coisa. Tá certo? Daí muita gente, às vezes, muitos matemáticos, né, não se dão bem em outras áreas, porque ele está acostumado naquele pensamento linear. É o meu caso, eu tenho um pensamento linear, eu consigo raciocinar de modo exato, né? Se começar muita conversa, com muitas janelas abertas, né? Começar a expandir demais, eu já não consigo me encaixar ali naquele estudo, tá? Então essa é a ideia das ciências exatas, né? Então aqui a gente vai ter matemática, física, química, algumas partes das ciências naturais e sociais é muito difícil, mas a gente consegue. Né? A gente tem uma pesquisada, a gente acha alguns que são classificados como ciências exatas. E as inexatas, elas tentam prever comportamentos gerais, né? De algum fenômeno, mas cujos resultados são sempre esperados. Né? Isso aqui é muito utilizado, por exemplo, em meteorologia. Meteorologia tem ali a partir de um determinado estudo, você meio que. A meteorologia ainda tem gente que diz que ainda é um modo de você estudar para o chute, né? Então, eu vou estudar para tentar chutar, igual a economia também. Economia você não consegue prever se uma empresa se uma ação vai subir, vai descer e etc. Você estuda, né, os economistas eles estudam, se especializam para tentar prever o comportamento, né, mas aquilo ali não é exato. Né? Ele pode ser um economista ali formado em Harvard, etc., Universidade de Chicago, que é uma das melhores faculdades de economia, e ele não conseguir prever ali que aquela empresa vai crescer ou vai diminuir, porque depende de muitos fatores. Certo? A maioria das ciências sociais ela entra, etc. Né? E tem um outro conceito aqui que a gente
chama de ciências hard e soft. As ciências hard, elas são aquelas que elas precisam de um rigor científico em suas observações, experimentos, deduções, né? A gente vai ter aqui o hard formal e o hard natural. O formal, eles vão utilizar fortemente a lógica, a matemática para sua construção teórica, né? Então, eu vou dizer que são ciências do modo hard, né? Ciência pesada. E eu vou ter aqui a hard natural, que elas vão depender de comprovação estatística, né? Porque veja a diferença. A formal eu preciso de um cálculo matemático exato para provar. Quando se fala em hard natural, eu posso provar isso de modo estatístico, né? Que a gente pode ver, por exemplo, hard natural, a gente pode imaginar aqui uma pesquisa política, né? Que eu, a partir de uma estatística, eu vou meio que dizer ali, ó, essa pesquisa ela tem uma credibilidade de 7 pontos para cima, 7 pontos para baixo, né? Certo? Agora não, se eu fizesse uma pesquisa política, onde eu pesquisar 100% daquele universo, 100% daquela cidade, aí eu diria que seria uma hard formal. Ó, é exatamente isso aqui. Que a ideia seria a eleição no final, né? Que ela, a gente pode caracterizar ela como uma ciência hard, né? Um exemplo aqui. Por quê? Porque ali na teoria eu consultei 100% das pessoas. Quando eu faço aquela pesquisa eleitoral antes, ali eu vou dizer que é natural, né? Porque é a partir de cálculos estatísticos que eu vou tentar dar ali a ideia ali para aquele experimento. Um exemplo aqui de uma ciência hard, né? A pesquisa médica, ela pode ser classificada como uma ciência hard natural, porque ela vai exigir grande rigor de uma comprovação de resultados empíricos, né? O que acontece? Uma pesquisa médica, eu vou separo ali. Hoje a gente está vendo muito falar em pesquisa médica, né? A partir dessa corrida louca aí atrás da vacina do coronavírus, né? Então a gente vê muito falar, foi testado em tantas pessoas, tantos por cento teve reação alérgica, tantos por cento não deu nada e etc. Então essa é a pesquisa. Então você tem ali, por exemplo, você pegou, eu tive ali no universo de 100 pessoas, 5 tiveram reação alérgica. Então vamos trazer isso para a população. Nós temos 180 mil pessoas, então eu já sei mais ou menos quantas pessoas que vão ter uma reação alérgica, né? Eu vou saber exato? Não, porque eu não testei, só depois que eu testar na população toda. Tá? Então essa é a ideia da ciência hard. E as ciências soft, eu costumo aceitar evidências baseadas em dados que a gente chama de anedotais, ou estudo de caso. Então eu faço um estudo de caso e tento prever ali o que vai dar naquele estudo de caso. Um exemplo de estudo de caso é pesquisas em educação. Porque veja, quando a gente vai pesquisar em educação, eu quero descobrir se tal software, se o EAD utilizando o Google Meet com o Google Classroom, ele é bom, ele está sendo proveitoso e etc. Como é que a gente vai fazer isso? É um estudo de caso. Eu vou pegar uma turma, vou pegar alguns alunos e vamos verificar. Vamos verificar aqui como que isso aqui está melhorando e o porquê e etc, etc. No final daquela pesquisa, eu tenho um resultado. Ó, funcionou a partir disso, disso, daquilo, certo? Então eu sei que isso aqui funcionou, né? Só que veja, existem diversos fatores aí que a gente não consegue controlar. Por exemplo, não é o mesmo professor que vai dar em todas as turmas do mundo utilizando essas mesmas ferramentas. Não é a mesma turma, não é a mesma matéria. Então, às vezes, para me ensinar metodologia científica aqui é bom, mas às vezes para me ensinar programação nesse mesmo canal, nesse mesmo técnica, já não é tão bom. Ou às vezes para me ensinar bioquímica, certo? Ensinar a biologia celular e etc. Então, é por isso que a gente vai dizer que são ciências soft. Eu vou aceitar, ó, a gente viu que isso aqui é bom, mas eu não sei te falar se vai funcionar para o teu caso, certo? Essa é a ideia. E por fim, uma outra classificação não muito difundida, que são as ciências nomotéticas e ideográficas. O que são as nomotéticas? Elas estudam fenômenos que se repetem, né? E eu vou ter ali, conseguir fazer uma determinada previsão. Um exemplo, não sei se vocês já ouviram falar em índice de precipitação de chuva. O que é essa precipitação de chuva?
Eu tenho, a gente consegue achar aí em diversas bases, o INPE, por exemplo, estações meteorológicas ao redor do país, elas têm os dados de todas as chuvas, né, a partir lá de alguns anos para trás, digamos 50 anos para trás. Então ela tem, ó, mês de julho, na região de Araguatins, região do Bico Papagaio, choveu tantas vezes o volume X de água. Julho de 1050. 1052 foi isso, 53, 54, até hoje. Então, a partir dessa estatística, desses dados que eu tenho de chuva, eu vou fazer esse índice de precipitação. Eu vou tentar prever quanto que vai chover agora em 2021. Tá? Então, essa é a ideia. Eu pego essas leis que se repetem para me tentar prever um fenômeno mais na frente. E depois a gente tem a ciência ideográfica. A geográfica elas estudam um fenômeno único, que não se repete. Que mesmo assim ele é um estudo de caso. Um grande exemplo aqui seria a história, assim, que eu consigo pensar assim, de modo rápido é a história. A história o que, que é? Ela é uma área que ela vai estudar um fenômeno que aconteceu ali em dado momento. Né? Descobrimento do Brasil, então ela está estudando o fenômeno, está estudando o que, que aquelas pessoas fizeram, o que, que aconteceu aqui na época do descobrimento do Brasil. Então essa nossa aula fica por aqui, tá? Continue aí o curso que a gente ainda vai conceituar mais diversas coisas aqui de metodologia, tá? Por hora, obrigado.